Bom, vamos lá, Matheus. Mais uma conexão aqui hoje, né? Se prepara aí. 3, 2, 1. Cara, isso foi bem distinto. Yin Yang. Yin Yang. 3, 2, 1. Ué. Não, eu mesclei as duas, né? Lava, Tá, água. pronto. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tá. Tô 3, prontinho. 2, 1. Cara, tu pegou meu bloco anterior, mano. Sério? Achei que era diferente. Tu pegou meu bloco anterior. É que tem três que parecem igual. 3, 2, 1. Aí tu foi longe, ó. 3, Aham. 2, 1. Cara! Ai, vai quase. Na trave. 3, 2, 1. Aê!